coma isso e coma aquilo, tanto disso e tanto daquilo, que isso vai efetivamente melhorar a sua ansiedade e depressão. Hello, sejam todas bem-vindas, minhas Supergirls, ao Pod Chá com a Bruna. Aqui a gente fala sobre os primeiros passos para desbloquear o emagrecimento de forma certa e para sempre. Se você quer escolher as roupas e não deixar que as roupas te escolham, aqui é o lugar. Eu sou a Bru França e hoje estamos na nossa terceira edição do Pod Chá com a Bru, edição com especialistas, e hoje o episódio é o número 2. Temos um convidado muito especial que todo mundo adora o assunto. E a gente vai falar sobre nutrição com o Fabrício Pires. Vamos abordar o tema ansiedade e alimentação. E vamos desmitificar alguns mitos sobre nutrição para emagrecer, para você parar de ficar errando aí em casa. Então, Fabrício, seja muito bem-vindo. Para a gente começar, você poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória como nutricionista e como você começou a trabalhar com essas questões relacionadas à saúde e à saúde mental? Então, a bola é com você, seja bem-vindo ao Pode Chá com a Bru. Obrigado, Bruna. Em primeiro lugar, é um prazer participar do seu programa. Fico muito agradecido pelo seu convite e eu espero de coração que esse bate-papo consiga ajudar as pessoas a ter um pouco mais de conhecimento na área de nutrição, de ansiedade e metabolismo, tá? Meu nome é Fabrício, eu sou nutricionista, formei no ano de 2019, tá? Comecei a trabalhar ali na área do futebol, na área esportiva, foi meu primeiro trabalho, né? Primeiro trabalhei um ano como estagiário, depois como nutricionista profissional do time. Trabalhei também na área de produção e gerenciamento de alimentos, né? E hoje trabalho com nutrição clínica, mas sempre ali estudando e não largando a área esportiva, comportamental e de metabolismo. Dentro desse período também fiz uma pós-graduação em nutrição esportiva e sigo aí a minha caminhada, né, para sempre me aprofundar e tentar melhorar no conhecimento de nutrição e poder alcançar mais pessoas e poder ajudar mais pessoas difundindo bom conhecimento sobre o tema de nutrição, metabolismo, atividade física e ansiedade. Olha aí que legal, viu? Hoje a gente tá com o serviço completo aqui. É porque não tem como separar. Tem 4 pilares que eu trabalho no GPS Forever, que é o método que eu uso online, né, para emagrecer as mulheres. E não tem como eu dizer que é só exercício físico que vai mudar. Sim, ele vai ativar vários hormônios, mas a gente tem que ter os outros pilares. Então, aproveitem. Então, para as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, Fabrício, você poderia definir brevemente como a alimentação pode impactar a ansiedade e quais os sinais que precisamos ajustar na nossa dieta? Impactar, né, tanto na parte boa como na parte ruim, né? Então conta pra gente ficar mais esperta nesse detalhe. Vamos lá. Hoje em dia, né, a gente vive um grande mal que é a gente quer tudo muito rápido. E quando a gente fala também de quer muito rápido, são em todas as áreas. A gente quer emagrecer muito rápido, a gente quer um resultado estético muito rápido. E isso gera um problema, né? E aí a gente identifica alguns pontos também que podem ser detectados de uma maneira muito perceptível, que é aquela ansiedade de você querer aquilo muito rápido, e isso tem um preço. Claro que a gente precisa identificar de uma maneira individual, porque cada pessoa vai ter uma história, vai ter uma bagagem, né, no quesito de, de objetivo, de estética, enfim, é muito amplo, né? Mas quando a gente está muito apressado para ter algum tipo de resultado, isso pode ser muito perigoso, porque a gente pode abrir mão de muitas coisas para chegar naquele objetivo. Quando a gente fala sobre dieta e ansiedade, em primeiro lugar, na literatura, hoje, a gente não tem uma dieta específica para o tratamento de ansiedade e depressão. E quando eu digo que não há uma dieta específica, é que, por exemplo, não há uma receita de bolo que eu vou chegar para você ou para algum paciente que tem diagnosticado ansiedade e depressão e falar assim: olha, coma isso e coma aquilo,
tanto disso e tanto daquilo que isso vai efetivamente melhorar a sua ansiedade e depressão. Na literatura isso não existe. O que eu posso dizer é o seguinte: eu falo para você, não existe dieta que trate ansiedade e depressão, mas a dieta ajuda e muito no quadro de depressão e ansiedade. Não só a dieta, né? O exercício físico, né? Bom tratamento, tá? Mas voltando para a parte de nutrição, primeiro a gente precisa identificar naquela pessoa o ambiente dela, né? E como que o ambiente dela vai gerar impactos na alimentação dela. E eu vou te dar um exemplo prático, tá? Eu atendi há uns 2 meses atrás um casal, tá? E esse casal, a menina era muito, muito dedicada a uma boa alimentação e o rapaz nem tanto, assim. Mas atendi o casal, claro, né? E aí a menina falava assim: Nossa, eu quero muito emagrecer, eu tô muito focada, eu tô muito dedicada. E era legal porque ela comprava ali as frutas, né, os vegetais, guardava e tal. E ela sempre, eu vi essa receita aqui, o que que você acha e tudo mais. E aí eu achava muito legal o empenho dela. Mas o rapaz que também se consultou, ele não, eu senti que ele não levou muita fé, sabe? Assim, fez talvez mais por ela, então, enfim. E aí, quando eles estavam no meio do tratamento, eu percebi que a menina, na segunda consulta, né, ela não estava tão empenhada assim, não estava tão motivada assim. E aí eu reparei aquilo e perguntei assim: tá acontecendo alguma coisa? Você tá um pouco desanimada, desmotivada e tal? E ela falou: Fabrício, eu vou ser bem sincero com você. Eu vou terminar esse segundo mês, mas assim, eu tô totalmente desmotivada, sabe? Eu perguntei: pô, aconteceu alguma coisa? Às vezes pode ser pessoal, né? Ela pode ter passado por algum problema. E ela falou assim: não, é que meu namorado virou pra mim há uns dias e falou assim: não sei por que que você tá fazendo dieta, você não vai conseguir e tal. Cara, aquilo me deixou tão mal, sabe? Porque se você tá do lado de uma pessoa que não apoia o seu objetivo, cara, não é dieta nenhuma vai alcançar aquilo ali, sabe? Então, o seu ambiente, tudo ao seu redor, precisa ser favorável para você chegar no resultado, tá? Se eu fosse dar uma opinião ali, né, claro, por experiência profissional, eu acho que, de certa forma, ela tinha um grau de ansiedade, ela estava muito motivada. Tipo, era muito legal ver ela motivada, mas ela murchou totalmente. Para ver como que o ambiente ali, né, a pessoa do lado dela, que teoricamente é a pessoa que mais deveria apoiá-la, conseguiu ser totalmente o contrário. Enfim, esse é um caso, né, onde o ambiente ele é desfavorável. Mas eu tenho outro exemplo também, que nem tudo é só tragédia, nem tudo é só história ruim. Ano passado, um casal me procurou atendimento e eles eram bem gordinhos, Bruna, bem gordinhos. E assim, a gente começou o trabalho ali de dieta, de acompanhamento, assessoria e tal. E esse foi, assim, presencial. E era legal que a cada mês eles voltavam com um resultado diferente, melhor. E eles eram sedentários, não faziam atividade física. E, cara, hoje em dia, eles fazem corrida de rua juntos. Então, Olha que assim, legal. o primeiro processo deles, sedentários, bem acima do peso, querer mudança e um apoiando o outro, hoje eles vivem uma vida diferente, conseguiram emagrecer, conseguiram ter ali uma vida mais saudável, sabe? E hoje praticam uma atividade física juntos, correm. Cara, então isso é também um exemplo positivo de como que uma pessoa ao seu lado, como que o ambiente ali pode ser totalmente favorável para um resultado. Isso, é verdade. Não, totalmente. E já é provado, né? Quando você tem um grupo de apoio, você vai melhor, você tem com quem se sustentar. A não ser que a sua cabeça esteja realmente muito forte já, e você não quer saber de ninguém, e você consegue mudar o ambiente. Uhum. Já disse uma vez o JJ, eu gosto muito dele, e ele falava assim: ou você muda de ambiente, larga as pessoas que não estão com o mesmo objetivo que você, foca e muda de ambiente, vai procurar pessoas que realmente estão com o mesmo objetivo ou não pensam que o seu objetivo é uma besteira, ou você muda o ambiente. Aí é Sim. mais trabalho, mas também
tem essa opção, né? Para quem não quer largar o marido ou largar o namorado, tem a É isso opção de aí. mudar o ambiente, tem que fazer um trabalho melhor, chamar para assistir um podcast, É colocar isso. algo interessante, aos poucos, porque essa pessoa também tem que mudar a mentalidade, né? Porque infelizmente, a pessoa que pensa de um jeito e pessoas que pensam de outro. E quem vai ganhar? Quem mostrar melhor, quem influenciar melhor. Então, você também, se for esse seu caso que está nos assistindo, você tem que ter esse poder e saber que você tem que influenciar o seu ambiente também, né? Mas como o Fabrício falou, tudo anotando aqui, né? A gente não tem uma dieta específica para pessoa com ansiedade, mas a gente tem aqueles alimentos que melhoram, porque a ansiedade é a pessoa que tem já. Gente, a gente está falando de ansiedade num tema de transtorno da ansiedade, tá? Uhum. Até porque para você ser diagnosticado com ansiedade, às vezes você está com ansiedade, mas você não tem um transtorno, você está num momento ansioso, você está com muito estresse, e aquilo acaba te dando ansiedade, e você tem que saber realmente bem separar isso. Você ainda não sabe se você tem, você já só ouve falar ansiedade aqui, ansiedade ali, vá ao médico para ser diagnosticada e fazer o caminho bem feito, né? Então, já sabe que a serotonina ajuda, né, como outros componentes que a gente consegue pela atividade física. Então, no âmbito da nutrição, quais os alimentos a gente deveria inserir mais para tentar aliviar, né, o estresse, o transtorno da ansiedade, enfim, existe e quais a gente deveria evitar? Assim, como que você pode ajudar a gente ou se tem algo a ser feito? Com certeza. Há algo a ser feito, há muito a ser feito e também há muito a ser evitado, tá? E vamos falar sobre nutrição especificamente. Quando a gente fala sobre alimentação para ansiedade, a gente precisa entender que a gente precisa tentar se alimentar de uma maneira, primeiramente, saudável, dentro do possível. Por quê? Quando a gente tem aquela pessoa que é diagnosticada com transtorno de ansiedade, a gente precisa tomar o cuidado com o que a gente vai planejar para ela. Em primeiro lugar, a gente precisa respeitar o que ela come, tá? Porque, por exemplo, eu como nutricionista, eu não posso chegar para uma pessoa que tem ansiedade, chegar para ela e entregar uma dieta e falar: "Coma isso". E assim, coma isso, eu posso ter lá a melhor dieta do mundo, mas se essa pessoa não se sentir identificada com essa alimentação, ela não vai seguir. Porque dieta, na verdade, precisa ser feita para a pessoa de maneira individual, respeitando toda a característica dela, característica que eu digo biológica, de necessidade individual de macro e micronutrientes, e respeitando as preferências dela. Então, tudo é um passo a passo, é uma adaptação. Então, vamos lá. Eu vou pegar um exemplo bem simples, tá, Bruno? Vamos supor que você me procura como cliente e você fala assim: Fabrício, olha só, sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa acima do peso e eu gostaria de emagrecer. Vamos fazer esse trabalho? E eu falo para você: Bruna, vamos sim. Me fala o que você gosta de comer. E aí você relata para mim o seguinte: ah, eu gosto de comer no café da manhã pão de queijo, é, Nescau e açúcar e Coca-Cola. E aí o primeiro ponto a gente já identifica, né? Eu acho que fica muito fácil a gente identificar que essa não é uma alimentação saudável. Esse é o primeiro ponto. Só que eu não vou chegar para você e falar: olha, você nunca mais vai comer Nescau, Coca-Cola, pão de queijo, não sei o que, não sei o que lá. Corta isso aí. Você vai comer uma fruta com um suco, com um adoçante, não sei o que. A pessoa pode comer aquilo? Ela vai conseguir comer aquilo? Talvez consiga, mas dificilmente ela vai seguir aquele plano alimentar, né? E aí eu preciso abordar a sua alimentação. Eu posso tirar um pouquinho, eu posso falar: Bruna, vamos fazer o seguinte, esse açúcar que você coloca no seu Nescau, vamos tirar esse açúcar? Ou então vamos começar reduzindo aí na primeira semana? Que tal a gente trocar esse pão de queijo por um pão com ovo? O que você acha? Você gosta de fruta? Ai, Fabrício, eu detesto fruta. Fruta é um negócio que eu não como. Ah, você não come? Mas nenhuma. Você fala assim: olha,
banana é a única coisa que eu como. Pô, legal. Vamos colocar uma banana? Percebe como a aceitação provavelmente vai ser mais fácil, vai ser melhor do que eu chegar e já sair tirando tudo de você? A gente tem uma grande ideia, uma grande direção que frutas e vegetais podem ajudar em muito nesse quadro. Justamente pela atuação ali na microbiota, justamente pela questão hormonal, mecanismos, né, que podem favorecer ali no bem-estar e na melhora do quadro. Mas, assim, isso é o que os estudos mostram. Frutas e vegetais, 400 gramas no mínimo por dia, é uma quantidade de 25 a 35 gramas de fibras e tal. Legal. Mas como que isso vai se aplicar a uma pessoa que não tem, primeiro, esse costume de fazer o consumo de frutas e vegetais, que nos livros e na literatura, ok, mostra uma grande melhora. Mas como é que eu vou fazer isso para uma pessoa que não come? Eu não posso chegar simplesmente, passar uma dieta, entregar para você e falar: meu amor, olha, no estudo que saiu agora, essa dieta aqui, o seu café da manhã, tá pronto para te ajudar. Legal, você vai achar lindo aquilo no PDF, mas você vai seguir uma semana e depois você não vai seguir mais. Então a gente precisa ter, primeiro, o lado do profissional, que não cabe o profissional julgar o paciente, não cabe eu achar que, assim, ouvir tudo que você tem a me dizer e falar assim para você: ah, nossa, você come isso? Meu Deus, não pode, que você tá maluca. Cara, é inviável, sabe? Eu preciso primeiro acolher, é, entender que você vai passar por um processo de mudança. Dentro disso, te dá opções e ferramentas para você chegar nesse caminho. Por isso que é necessário tempo de adaptação, tempo para você entender quais são as melhores opções. Porque eu também preciso te dar opções, né? Por exemplo, é uma combinação aqui, por exemplo, com um suplemento, que eu gosto muito de passar isso. Eu sempre dou isso como exemplo. Iogurte com fruta ou whey protein, alguma coisa do tipo. Que é prático, né? Encaixa ali do dia a dia, na correria. Só que a pessoa não gosta. E aí eu Hum. faço o quê? Eu faço assim: não, você tem que gostar, você tem que comer, vai tomar esse iogurte. Não existe. Eu preciso ter ferramentas que vão te dar o melhor que você precisa, mas com tempo. Entende? E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento tempo a tempo, ombro a ombro, semana a semana e tal. Então, isso é o que a gente tem ali de benéfico, né? Uhum. De bom. É que você me perguntou o que iria ajudar e o que não iria ajudar. Bem, e aqui é a hora que você pega o seu caderninho e anota o que pode ser diferencial e benéfico. Consumo de frutas e vegetais, no mínimo aí 400 gramas por dia. No início, você não precisa comer isso tudo, né? Mas, cara, começa com uma maçã, começa com uma banana, começa com uma folha de alface. Mas começa. Que dá mais ou menos de 25 a 35 gramas de fibras, né, por dia e tal. É, consumo de proteínas de alto valor biológico. Que isso, Bruno, as pessoas se confundem muito, né? O que é uma boa Total. proteína? É, Totalmente. eu Às vezes a vejo pessoa no confunde, Instagram. né? 250 gramas de frango, tome É, proteína. Só que 250 gramas de frango não são 250 gramas de proteína, não é mesmo? perfeito. Só que Perfeito. realmente, para os leigos, assim, que ficam olhando tudo, acaba a informação. Eu tenho muito cuidado quando eu passo informação no Stories, no Reels ou numa live. Eu faço, gente, a gente tá abordando um assunto que a gente estuda por muito tempo. E o que que a gente faz aqui? Dá o mínimo de só para você abrir a sua mente e você ir seguindo e ver que é possível e ver como é. Então, assim, em 60 segundos, não dá para a gente dizer exatamente aquilo que é, aquilo que você vai fazer. É uma ideia, olha, um possível ali viradinha de chave para você realmente ir seguir. Então, tem cuidado com tudo que você vê na internet, né? Escuta, avalia, vê se faz sentido e segue. E segue só um método. Porque se você pegar 5 métodos para seguir, você não vai fazer nenhum direito. Então, você não vai ter o resultado, não é, Fabrício? Então, fala pra gente sobre Perfeito. essa questão
Você tava falando que é bem interessante da proteína que você ia começar aí. Perfeito, perfeito. Você abordou muito bem na questão da quantidade, e isso. Mas é confuso, né? Porque assim, a pessoa que tem o conhecimento, tem informação, eu e você, a gente sabe disso. É por isso que a gente tem que ter um carinho quando a gente passa informação, porque às vezes parece que todo mundo tem que saber disso, né? E na É, verdade não é. E por isso que é muito bom ter o trabalho de profissionais sérios que fazem ali, que abordam um conhecimento da área, divulgam esse conhecimento, que isso ajuda muito as pessoas, né? Mas ali falando sobre as proteínas, né, eu sempre destaco as proteínas de alto valor biológico, que é o quê? Ovo, carne, peixe, frango, carne vermelha, carne de porco, soja, arroz e feijão também, essa combinação. Porque, olha, vale na aquele verdade, molho maravilhoso no frango? até vale, mas não vai ter tanta quantidade de proteína ali, né? Por isso que você tem que comer o frango em si. Mas o que diabos é proteína de alto valor biológico? É uma proteína que contém todos os 20 aminoácidos essenciais, né? Na verdade, não só os essenciais, os não essenciais e os não essenciais, assim, que são. Eu esqueci o termo técnico, né? Que eles estão entre o meio termo, entre os essenciais e não essenciais, que é o todo, juntando todos eles, são 20. Na natureza, existem mais de 300 aminoácidos. Mas para o ser humano, né, quando a gente fala em alimentação, a gente precisa desses 20 para formar uma proteína de alto valor biológico. E onde que se encontra isso? Novamente, carne, carne vermelha, né? Frango, peixe, carne de porco, proteína de soja também tem. E aí é um assunto polêmico, que soja é ruim e tal, mas isso fica para outro episódio. Iogurte também tem, né? Leite, queijo, ovo também, que é um alimento básico que muita gente come, fígado, enfim, é onde a gente encontra essas proteínas. Quanto de proteína comer, né? Eu sempre indico ali pelo menos de um grama por quilo de peso, ou seja, eu tenho 75 quilos. Então, por dia, para manter a massa magra, a massa muscular e ter ali uma recomendação ok de proteínas, seriam 75 gramas de proteína. Mas como você muito bem destacou, 75 gramas de proteína não são 75 gramas de peito de frango, né? Por exemplo, no frango, a cada 100 gramas de frango, a gente tem em média ali 28 até 30 gramas de proteína, tá? Então, se 100 gramas é isso, eu tenho que fazer a conta ali de quanto que eu precisaria por dia. E claro, não só no frango, existem outros alimentos também no nosso dia a dia. Na verdade, não é tão difícil bater essa meta, né? Mas tem essa questão da proteína. E claro que 1 grama é para manter uma condição ok. Quando a gente fala de emagrecimento, aí a gente precisa ver uma quantidade específica, que a recomendação varia de pessoa para pessoa, depende ali do objetivo, tempo de dieta, peso, altura, enfim, são vários fatores que vão influenciar nesse quesito, tá? Você quer que eu aborde sobre também o que não comer sobre na questão de ansiedade? Ai, sim, é muito legal, é bem importante. Vamos lá. Hoje em dia, a gente vive muito em um ambiente obesogênico. E o que que é isso? Tudo ao nosso redor é muito mais fácil para a gente ganhar peso. Então, tudo é comida, né? Comida, comida. A gente olha para um lado, vai em algum lugar, é uma placa de um restaurante, alguma coisa, fast food e tal, não sei o quê. A gente vai e geralmente faz uma opção, às vezes, de uma coisa não tão saudável. Por quê, Bruno? Quanto mais alimentos ultraprocessados a gente come, mais alimentos ultraprocessados a gente tem vontade de comer. Eu digo isso por uma resposta fisiológica mesmo que isso gera no corpo, porque os alimentos ultraprocessados têm mecanismos ali que vão fazer você ter mais vontade por isso. Quando a gente come um chocolate, um doce, colocar um bolo, tá? Um bolo com recheio de chocolate, que é algo simples, né? Acho que todo mundo gosta de bolo com chocolate. Aquele bolo com chocolate ali vai despertar em você aquele desejo por comer um pouco mais, não vai? Você vai chegar assim e falar: esse pedaço tá maravilhoso. Vou comer um pouco mais, né? Eu mereço, eu vou comer um pouquinho mais. Aí você come um pouco mais. E quando você vê, você comeu um pouco a mais, ou então um bolo inteiro. Ou então, por exemplo, Kit Eita, Kat. Kit Kit Kat. Kat. Kit Kat. Aí você come o Kit Kat. Aí você não come só um tabletinho do Kit Kat, né? Você vai comer,
provavelmente o, o pacote inteiro, né? A barrinha dele toda. Então eu tenho ali naquele alimento industrializado uma coisa que é o seguinte: carboidrato, gordura e realçador de sabor. Nos anos 80 fizeram um estudo com um grupo de ratinhos, né? 3 grupos, na verdade, né? Pegaram um grupo de ratinhos e colocaram só para comer carboidrato. O grupo de ratinhos ali comeu os carboidratos, a maior fonte de carboidratos, comeu e parou. Outro grupo comeu gordura, parou. E o terceiro grupo comeu a mistura de carboidrato e gordura. E eles comeram 2 a 3 vezes mais que os ratinhos que comeram só carboidrato e só gordura. O que os pesquisadores descobriram? A combinação de carboidrato e gordura é extremamente favorável para a gente perder o controle da alimentação. E não foram só os professores que viram esse estudo, né, Bruno? A indústria também viu. E o que eles fizeram? Eles inventaram uma coisa que é um pecado, né? Os realçadores de sabor. O que é o realçador de sabor? O próprio nome já diz. Ele realça, ele melhora o sabor. E aí, Bruno, essa mistura torna o alimento mais viciante, mais gostoso, que é muito favorável para a indústria que você coma mais. Teoricamente, você compra mais e eles lucram mais. Mas eu não tô querendo pregar um papo aqui de indústria vilã nem nada. Cara, é mercado, né? Os caras querem vender, Uhum. querem ganhar dinheiro. Só que aí a gente tem outro problema, Bruno. Uma pessoa com sobrepeso e obesidade, ela. O que caracteriza o sobrepeso e a obesidade? Né? Na verdade, caracteriza que ela está sistemicamente inflamada. O corpo todo dela está inflamado. E uma parte também que está inflamada são as pupilas degustativas. Então, eu não sinto um sabor direito do alimento quando eu tô com muito, né, com muito peso, sobrepeso, obesidade. E o que eu faço, Bruna, quando eu não sinto direito o sabor dos alimentos? Tenho sinto, perco ali um pouco desse do paladar. Eu como mais, né, para tentar sentir esse sabor e buscar aquele prazer do alimento. E qual alimento que eu busco? No industrializado. O que ele faz? Ele me faz comer mais, porque ele tem realçador de sabor, a combinação de carboidrato e gordura é muito forte, reforça meu paladar e eu tenho um paladar alterado porque sistemicamente eu estou inflamado. Então, eu consumo mais. Teoricamente, eu consumo mais, eu ganho mais peso. Entende como essa roda não para de Sim. girar? É a roda dos ratos, né? Exato. Você vai ali e cada vez mais coisas que não são benéficas para o que você quer nesse caso, que é o emagrecimento, acontecer de forma certa, né? Porque a gente vê muita gente fazendo loucuras para emagrecer. Ok, vai perder os quilos ali da balança, mas não é exatamente emagrecimento, né? Ou não é emagrecimento para sempre. O que eu luto com as minhas alunas, ou com todo mundo que eu falo que vem para os meus eventos online, é que se você não mudar quem você é neste momento, ou seja, o modo que você vê a comida, o modo que você enxerga a atividade física e não cura as suas dores, você vai até seguir um processo, um método, ou qualquer coisa que seja, e vai emagrecer, até fazer cirurgia, por exemplo, mas vai passar de um tempo, você ainda é você. Você vai voltar com o corpo que você tem. Se eu te der uma Ferrari agora e você não estiver preparado para essa Ferrari, você não tem como pagar IPVA, né, taxas, É se isso. quebrar, se alguém bater. Então não dá. Você vai fazer o quê? Você vai logo vender a Ferrari, ou seja, a Ferrari não vai ser mais sua. É a mesma coisa com o seu corpo. Você vai fazer um monte de loucura, como o Fabrício disse no começo. Acho que é tudo muito rápido. Faz tudo muito rápido, o mais rápido que for possível para você fazer, mas você esqueceu de mudar, né? Como ele falou, mudar o café da manhã aos poucos, trocar o doce da Nutella por uma banana bem doce ou uma fruta bem doce, porque você tem que ser adulto e você tem que saber que você tem que mudar. Agora, realmente, mudar radical, não. Então, por isso que profissionais como o Fabrício, que entende e vai mudando aos poucos, mas também a pessoa tem que entender que ela tem que mudar, não é? Ela não vai nunca mais, não é que ela não vai nunca mais comer aquele doce que ela gosta, aquele bolo que ela gosta, mas no processo de emagrecimento ela tem que entender que há de haver redução, há de haver uma mudança
de pensamento que você precisa daquilo mesmo, porque a ansiedade, ela te dá muito esse hiperpalatáveis, né? Que você se sente melhor, sente até um boom de energia naquele momento, que é isso que a gordura e o carboidrato faz com a gente, uau! Mas passa 5, 10 minutos, já tá, de novo. E aí, você vai ficar nisso, aí você vai sempre procurar, eu faço um dia, hoje eu fiz dieta, final de semana, é meu dia. Se você continuar com essa mentalidade, não vai dar certo num longo período, né, Fabrício? Pode até dar certo ali num Perfeito. mês, 2 meses, né? Mas no Aí longo período, depois, e aí? Aí sofre de novo, aí fica, não consigo, e tenta. E a gente sabe que é difícil, a gente só tá falando para você realmente abrir o olho, que se você não crescer, se você não curar, você pode começar como a aluna do Fabrício, pela alimentação, e aí depois, ó, já estão correndo. Você pode começar pelo exercício, mas aí, ó, vai mudar a alimentação, que é para ter até mais energia para o exercício. Você pode começar com a questão do psicólogo, né? Que aí vai, ó, atuar também diretamente no intestino. Então, assim, é um conjunto, não tem como separar. Não tem. Eu costumo dizer para elas entenderem, né? Vocês mulheres entenderem melhor, que olha como a ligação é direta. Quando você tá nervosa, né? Tem uma coisa que vai acontecer, aquela ansiedade é boa, tá, gente? É porque quando ela descontrola e descontrola tudo. Dá aquela ansiedadezinha, assim, pelo menos eu quando vou pra uma competição. Eu quero ir no banheiro, eu tenho que ir ao banheiro. Fazer o número 2. Nem tava com vontade, mas já bateu aquele friozinho na barriga. Por que friozinho na barriga se é o que você tá pensando aqui? Olha só, entendeu? Por que não dá um friozinho no cabeça, não é? Por que não dá um exato. revertério na cabeça? Dá no intestino, entendeu? E daí você começa a pensar, poxa, é mesmo. Eu fico nervosa, afeta o estômago. Aí você, o estômago, também o estômago, algumas pessoas vai direto no estômago, mas afeta muito a maioria o intestino. Aí você come besteira, dá várias coisas que no final vai ficar ali no intestino e com certeza vai afetar o seu cérebro, né? É a roda dos ratos que eu estava falando. Não tem como você fugir, você tem todas as suas áreas a ajustar aos poucos, mas você tem que pensar que não dá mais para ser quem você é, como você pensa. Crenças têm que ser cortadas e outras crenças que vão te dar produtividade têm que ser inserida na sua vida. E isso é urgente, não é, Fabrício? Urgente Perfeito. Para ontem. para Para ontem. ontem. Ó, então, aproveitando Oi? esse assunto, vou mandar uns mitos aí e tu fala pra gente se é verdade, se não é verdade. Eu vou botar uns 3 mitos. Se tu esquecer de Perfeito. algum, depois eu repito. Então, Perfeito. um que esse já é bem antigo mesmo. Carboidratos à noite engorda. O Uhum. outro, as dietas. Ah, eu adoro falar sobre isso, mas hoje tu que vai falar. Dietas detox são eficazes para perda de peso rápida. E o outro ainda tem gente que, né, fica meio sem saber. Produtos light e diet são os melhores para emagrecer. E até depois pode falar também o que é, né, light e diet, que às vezes também dá uma enrolada no Ah, que seria. total. Total. Bem, vamos lá. Vamos começar pelos carboidratos, né? Se pode ou não à noite. Tem esse mito, né? Fala assim, não, cara, depois das 6 da noite você não pode comer mais carboidrato, que aí você vai engordar mais, blá, blá, blá. Vamos lá, você pode comer carboidrato à noite, não tem problema. A questão é a seguinte: comer mais alimentos em maior quantidade à noite tende a fazer você ganhar mais peso. Mas calma, como assim? Vamos falar sobre isso. Na verdade, tudo isso tem a ver com o ciclo circadiano. O que é isso? O ser humano, ele foi feito, né, geneticamente, para ele ser ativo de manhã e à noite, no período noturno, descansar, dormir, né? Então, quando eu tenho o maior volume e quantidade de comida à noite, né, isso pode gerar um maior ganho de peso a longo prazo, tá? Mas não especificamente do carboidrato. Pode ser qualquer tipo de comida, volume, comer muito, né? Na parte da noite, né? Se você come muito mais à noite do que de manhã,
isso a longo prazo pode ser um problema, tá? E pode levar, sim, a um ganho de peso excessivo. O carboidrato em si à noite, comer um prato de arroz e feijão, por exemplo, tem problema? Cara, depende. O que que você bota junto com esse arroz e feijão? Aí você come isso, um arroz e feijão, e depois você come 3 barras de Kit Kat como sobremesa. Cara, aí realmente vai ser um problema. Então, assim, a questão do carboidrato, você pode comer? Pode. O problema é a matriz do carboidrato, a origem do carboidrato, tá? Não é uma Então, coxinha, né? não, não, tá louco. Mas isso aí nem é noite, nem de dia, entendeu? Claro que, mas assim, deixando claro, não quer dizer que você nunca mais vai comer uma coxinha que Sim, se sim. uma pessoa, por exemplo, ah, nossa, eu fui, por exemplo, aqui na onde eu moro, aqui na minha rua, toda terça-feira de manhã tem feira, né? E aí, às vezes, minha mulher fala assim: não, amor, vamos na feira, vamos lá. E às vezes teve um dia que eu fui com ela. E a gente comprou um pastel. Nossa, e pastel de feira é bom, né? Pastel de feira com caldo de cana. Faz muito Eita. tempo que eu não comia. E assim, eu comi. Mas não é só porque eu comi um pastel que acabou com a minha dieta. Não, você pode comer alguma coisinha, né? O problema é que a gente precisa ter mais acertos do que mais erros. Então, eu preciso Isso. ter uma alimentação mais saudável do que uma alimentação não saudável, sabe? Então, as opções que a gente faz no dia a dia são totalmente importantes. Mas não quer dizer que eu não vou nunca mais comer o que eu gosto. É uma questão de equilíbrio. Equilíbrio. Então, esse foi o primeiro tema Isso. sobre os carboidratos à noite. A O gente outro, deixa passou. eu ir te lembrando de um por um, né? Diga. Pra tu não esquecer. Vamos lá. As dietas, Fabrício, detox, a salvadora do mundo. Elas são eficazes mesmo para perder o peso, que elas são maravilhosas. Detox, né? É detox, Aham. é detox. Bruna, eu vou ser bem sincero. Eu não gosto do termo detox. Esse termo eu não gosto. Porque a base dela seria o quê? Você desintoxicar, né? Mas na verdade o fígado já faz isso pra gente. A grande questão é a seguinte: quando, quando uma pessoa chega assim, eu vou dar um exemplo, tá? Que é mais fácil. Vamos pegar uma mulher, 40 anos, que nunca fez dieta na vida, Bruna. E essa mulher, ela, no Instagram, ela vê uma receita de suco detox, com água de coco, couve, gengibre, que é muito usado, né, em detox, em dieta de detox. É. E aí ela adota esse suco e ela fala o seguinte: quero emagrecer. Vi uma receita top aqui no Instagram de suco detox. Couve, água de coco e tal, não sei o quê. E aí o que é que ela faz? Ela pega esse suco e ela troca por um copo de Coca-Cola que ela tomava à noite. Percebe o benefício que trouxe para ela? Olha que legal ela conseguir fazer isso. Então, assim, isso foi muito bom para ela. E ela pega gosto, faz, e aí começa a ter uma alimentação melhor. Então, se isso for o detox, cara, acho super legal. Acho muito válido. Muito válido. Agora, se ela trocar um prato de, sei lá, uma salada de alface, frango e depois uma fruta por um suco detox, aí eu vou falar para ela, cara, acho que não é tão bom, né? Você pode até tomar o copo de suco detox, mas junto com a sua refeição, né? Que às vezes ali naquela refeição você tem mais nutrientes e para sua saúde vai ser melhor do que só um copo de couve e água de coco. Gente, Entende? perfeito. O termo detox, se você tem uma alimentação muito ruim, você fazer um protocolo detox, fazer alguma coisa assim, pode até ajudar, mas não vai ser aquilo que vai ser o segredo. O segredo é você ter um acompanhamento profissional, ter uma alimentação respeitando aquilo que você precisa, e aí você vai introduzindo. E o suco detox ele pode ser muito bem-vindo. Água tipo com couve, gengibre, nossa, top. Eu gosto, eu já até tomei, confesso. É muito bom, eu não achei tão bom, mas acho super válido, sabe? Acrescentar assim na alimentação. Isso, é. Mas foi muito bom esse modo de apresentar que você falou. Faz bem, depende do que a pessoa vai fazer com aquilo, Exato, né, Fabrício? Então não é o suco que a gente perfeito. quer dizer, não é o suco, mas treinou, suor, mais água limpa. Vamos embora. É um detox. Vai ajudar no detox quando você dormir. Tomou um suco cheio de. Na verdade, o suco, às vezes, verde é uma salada, né? Que você pode botar no É prato, isso né? aí. É isso aí. Bota a salada no prato, ou toma, para quem não gosta muito. É isso E aí. não é? Vai fazer o detox. Então, vocês têm que entender muita coisa. Não é que é ruim, que é boa, como o Fabrício mostrou, que eu gostei muito. É que você tem que saber o que tá fazendo.
né? Esses shakes da vida. Tipo o chá. Eu amo chá, tanto é que é pó de chá com a Bru. Mas eu não gosto de café. E o chá eu sempre digo, gente, esse chá não é para emagrecer. Então, eu de agora de camomila. Que aqui já são 9 horas da noite. E aí, como eu tô, né, mais animada, excitada, então vai me ajudar a, depois do podcast, vá ir relaxando e dormir tranquilamente, certo? Então, o chá é para fazer um componente da sua vida, não a salvação do seu emagrecimento. Não vai rolar, não é? Não vai rolar. Perfeito. Então vamos para o outro que e acaba explicando pra gente, que dá um nó na cabeça, né? O que Aham. danado é light, o que danado é diet. E olha, eu posso ainda acrescentar o zero aqui. Vai tumultuar a Pode, tua com vida? certeza. Pronto. Não, Light, diet, zero. Que é melhor para emagrecer? E qual é a diferença exatamente? Se tem diferença, né? tem. Tem, e eu vou começar pelas diferenças, tá? Primeiro, o que que é diet? Diet é algum produto alimentício que vai ter a restrição total de algum componente. Geralmente pode ser o açúcar ou pode ser a gordura, tá? E por quê? Porque em alguns quadros clínicos específicos, como a diabetes, né, eu tenho ali uma pessoa que ela não pode ter um grande consumo de carboidrato, um grande consumo de açúcar. Então eu tenho um produto diet. Por isso que eu utilizo, por exemplo, numa dieta para uma pessoa diabética, o produto diet, tá? Então o diet é a restrição total de algum componente específico. Pode ser o açúcar ou pode ser a gordura, tá? O que que é o light? O light, na verdade, é um termo onde eu tenho a redução, não é a eliminação, é a redução parcial de até 35% de algum componente. 35% porque aqui no Brasil existe um tabelamento que o light ele precisa ter a redução, né, para ele se chamar light, para eu vender um produto e dizer que ele é light, isso está na legislação. Eu preciso ter até uma redução de até 35% de algum componente. Então, por exemplo, eu tenho, eu vendo um bolo light, sei lá. O que que ele é light? Ah, porque eu tenho uma redução de tanto de carboidrato nele. Tem uma redução tanto de açúcar nele. Então ele é light. Porque comparado a um bolo comum, eu tenho uma redução. Isso é o light, é a redução, não é zerar totalmente, né? O que que é um produto zero? Produto zero a gente vê muito em bebida, né? Por exemplo, Coca Zero. O zero realmente é zero de zero calorias, mas não quer dizer que seja benéfico para a saúde, né? Pode ser benéfico em alguma estratégia, pode ser benéfico pontualmente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, tá? Pacientes, por exemplo, prático porque é muito comum, né? Pacientes que consomem muito refrigerante, Coca-Cola especificamente. Ah, Fabrício, eu tomo 2 litros de Coca-Cola por dia. Isso é real, tá? Isso não é tão difícil assim de achar, Hum, tá? E aí eu falo assim: ah, você faz consumo de 2 litros? Poxa, ok. Você já tentou trocar pela Coca Zero? Qual é o primeiro impacto que eu tenho disso? É tirar primeiro aquelas calorias que tem na Coca normal, né? E qual é o segundo impacto? É o paladar. Porque uma pessoa tenta fazer o teste, a galera que está ouvindo a gente tenta fazer um teste. Se você toma um refrigerante normal e depois vai pro zero, o que que você sente de imediato? O paladar. Você, nossa, mas o zero é ruim, né? Que não sei o quê. É ruim porque não tem tanta exposição ao açúcar. Você tem um adoçante, mas é diferente. O seu paladar vai ser diferente. Só que eu tenho o primeiro impacto no paladar e isso vai resultar no impacto em outras coisas. Por exemplo, se você começa a fazer o uso do refrigerante zero, por exemplo, você vai sentir aquele gosto mais amargo e aí você vai começar, temporariamente, você vai sentir as coisas que você consome normalmente um pouco mais doces, industrializados, né, especificamente. E aí você vai começar a falar, nossa, como isso é doce. Né? E é legal que às vezes as pessoas relatam, nossa, eu troquei parei de tomar refrigerante, por exemplo. Não fiz a troca, parei de tomar refrigerante. E hoje eu não consigo mais tomar, porque eu sinto o gosto muito doce. Por quê? Porque você começa a ver no seu paladar, você começa a adaptar e treinar o seu paladar a ver essa diferença. Por isso que o zero, ele também pode entrar como uma estratégia. Mas claro que existem casos e casos, tem pessoas que pegam e tomam, ah, eu deixei de tomar 2 litros de refrigerante e hoje eu tomo 2 litros de Coca Zero. Nossa, realmente você fez uma troca, mas não quer dizer que seja
tão positiva para sua saúde, né? Porque ali você vai ter uma grande exposição aos adoçantes, né? Que vai ter ali você pode ter piora na microbiota intestinal, na composição corporal. Mas enfim, isso a gente pode deixar para um outro Sim. episódio para falar sobre adoçantes. Mas é essa diferença técnica entre diet, light e zero. Olha aí. Então, dependendo das estratégias, o zero é ok para começar, né, a Sim, dissociação e sim, emagrecer, ou até numa escolha, né, onde você está no seu processo de emagrecimento, tem lá uma mesa cheia de coisas, cheia de refrigerante, e você está ali no social e vai isso, tomar, aí você escolhe o isso, zero, né? É, isso aí. pronto. Ficou de boa. E o Isso aí. diet você deixa para os diabéticos, né? Não necessariamente vai Pode mudar a ser. sua vida. Não, não necessariamente. A grande questão é a seguinte: é sempre importante a gente entender o que a gente está consumindo, né? Então, a gente ter o costume de pegar. Eu não vou fazer uma propaganda, vou só dar um exemplo, tá? Tá. Tenho esse produto aqui que tá aqui na minha mesa, por exemplo. Uhum. E aqui esse produto tem a tabela aqui nutricional. Claro que não vai dar para ver, né? Mas é Sim. só um exemplo. É a tabela nutricional. Todo produto alimentício, todo produto que eu pego no mercado, é importante a gente ver, pelo menos tentar entender o básico ali, né? Ver quanto de caloria que tem, tentar ler a lista de ingredientes, tentar ver. Para eu começar a me familiarizar, caso eu queira ter uma alimentação mais saudável, ter essa mudança, pelo menos ter os primeiros contatos com a informação dos alimentos. Para a gente entender se o produto é light, é diet, é zero, entendeu? E eu começar a me familiarizar com o assunto. Porque, assim, quando eu me armo de conhecimento, quando eu tenho um conhecimento, claro, um conhecimento bem orientado, né? Eu começo a ter resultados muito positivos, né? Em todos os âmbitos da minha vida. Por isso que é legal a gente procurar um especialista em alguma coisa, né? Um profissional em alguma coisa. Você vai ter orientação e conhecimento. E uma vez que você tem esse conhecimento adquirido, você começa a aplicar o conhecimento para você e você começa a compartilhar esse conhecimento. E aí você começa o comportamento de mudança, de transformação. Né? Eu digo isso porque quando, por exemplo, uma pessoa começa uma dieta, e eu escuto isso às vezes dos pacientes, olha, Fabrício, eu comecei a fazer dieta com você. E, pô, aqui em casa a gente já está começando a comer melhor. Olha que legal. Uma pessoa que teve um intuito de começar uma mudança já começa a impactar outras pessoas no ambiente dela, sabe? Então, assim, começar a ter o conhecimento para si sobre alimentação, das coisas mais básicas, é muito bom para ela e para todas as pessoas que estão ao redor dela. É verdade. Não tem como, não tem para onde correr. É mudança, gente, é É isso. mudança. Agora eu vou mudar aqui a vela do barco, Vamos lá. mas que é um tema super interessante, que agora vai, presta atenção, hein? Vai queimar, vai sair foguinho na cabeça, pega o papel para anotar e a caneta também. Que a gente vai falar sobre o metabolismo, que vocês ficam loucos, eu costumo dizer assim, olha, você não acelere o seu metabolismo sem antes desacelerar a sua mente. Eu trato bem assim, porque as pessoas só escutam, ah, isso aqui é bom para acelerar o metabolismo, ah, isso aqui é bom para acelerar o metabolismo. Mas por que que você vai acelerar o metabolismo? O que que acontece quando você acelera o metabolismo? Aí você fica com mais fome, aí você vai, não está preparada, não está sabendo o que está fazendo, igual o Fabrício falou, e aí vai comer o quê? O que não deve. E aí você o quê? Ferra o metabolismo. Então, vamos falar do metabolismo, que muitas pessoas acreditam que tem um metabolismo lento por conta da idade já, e até porque já teve filho, e aí tudo mudou, e isso impede a perda de peso. Então, você, Fabrício, explica pra gente como realmente o metabolismo funciona. Será que ele fica super lento só por causa da idade? Vamos lá, eu adoro falar sobre metabolismo. Inclusive, eu tenho um grupo que é aberto para qualquer tipo de pessoa entrar, faço até o convite aqui para as pessoas, chamado Nutrição e Metabolismo, tá? Que eu Boa. trato Vou deixar aqui assuntos mais no o link. Você passa para mim? Vou ótimo, deixar ótimo, aqui com o link. certeza. E quando a gente fala sobre metabolismo, existe muita dúvida, né? Existe realmente algumas questões que a gente não consegue decifrar e que a gente pensa que são verdade,
porque a gente escuta e a gente escuta tantas vezes que a gente pensa que é verdade. Primeiro, o que é o metabolismo? Né? Por definição, metabolismo é síntese e degradação de forma constante. Ou seja, a todo momento eu destruo e construo. Então, o meu metabolismo está sempre trabalhando. Não o meu. Todo ser vivo, o metabolismo está sempre em trabalho. Tá? Então, o nosso metabolismo ele tem algumas características que precisam ser respeitadas e que a gente precisa entender como elas funcionam. O primeiro ponto, e a gente começa a falar sobre o metabolismo e a idade, tá? Bruna, muitas pessoas pensam que pelo fato de estarem mais velhas, elas têm um metabolismo mais lento. Na verdade, elas podem até ter, tá? Mas existem outros fatores, e não é a idade. Isso porque um estudo que reuniu mais de 4.000 pessoas, ou 6.000 pessoas, se não me engano, onde dessas pessoas, mais de 60% eram mulheres, com idades entre 8 dias a 95 anos, tentou responder a seguinte pergunta: existe diferença no metabolismo pela idade? Será que existe diferença realmente entre o metabolismo de uma pessoa com 8 anos de idade até 95 anos? Claro que existe, isso é evidente. Só que a questão é a seguinte, Bruna, existe diferença do metabolismo para uma pessoa de 20 anos para uma pessoa de 40? Foi isso que o estudo tentou responder. E a resposta, na verdade, é até surpreendente. Não existe. Então, uma pessoa de 20 anos de idade, claro, sexo, né, é, com a composição corporal ali parecida, vai ter o mesmo metabolismo de uma pessoa de 40 anos. Mas aí que entra uma observação. O que é a observação? Como que a pessoa tem o estilo de vida dela? E eu não estou falando nem de peso corporal, não, tá? Porque o peso corporal, claro que vai influenciar no metabolismo. Estou falando de estilo de vida. Uma pessoa mais nova, 20 anos, 17, 15, 15 não, mas 20, 25, 23, ela está começando a sua vida, né? Então, teoricamente, ela tem que correr mais atrás das coisas. Ela tem que ter um nível de atividade maior. Ela vai andar mais, ela vai correr mais, ela vai trabalhar mais, ela é estagiária, ela está fazendo faculdade, não sei o quê. A pessoa de 40 anos, 45, teoricamente, ela já tem a vida resolvida. O que ela está fazendo agora? Ela está cuidando dos filhos, ela está cuidando da carreira, ela está gerenciando alguma coisa. Então, o nível de atividade física dela é menor. E o que isso mostra? Que quando ela era mais jovem, ela era mais ativa. Então, teoricamente, emagrecer para ela e manter o peso era mais fácil. Quando ela tem uma idade mais avançada, ela teoricamente tem um poder aquisitivo maior, então ela tem escolhas melhores, ela vai se alimentar melhor, né? Talvez até ela saia de um quadro, por exemplo, de onde era mais nova, chegou num quadro social que hoje ela tem escolha, ela se alimenta melhor e tal, e não se faz tanta atividade. Então, assim, o metabolismo dessas duas pessoas vai ser diferente pelo estilo de vida dela. Agora, uma pessoa que é sedentária, que não faz atividade física, é, ela vai ter um metabolismo mais lento de uma pessoa que faz atividade física. Se você pegar a mesma idade, o mesmo sexo, uma pessoa que faz atividade e uma pessoa que não faz, ela vai ter diferença no metabolismo dela. Se uma tem uma alimentação saudável, e eu não estou falando nem de dieta, alimentação top Uhum. e tal, não estou falando disso não, estou falando de uma alimentação minimamente saudável, ela vai ter um metabolismo melhor que uma pessoa que faz escolhas alimentares não tão boas assim. Então, tudo que está ao redor dela, as escolhas que ela faz, vai refletir no metabolismo dela. Então, assim, geneticamente a gente também tem essa questão, porque, por exemplo, você já ouviu falar, por exemplo, de uma pessoa que é magra de ruim? Nossa, uma pessoa que não engorda por nada. Sim. O que é aquela pessoa? É aquela pessoa que tem realmente metabolismo mais acelerado por uma questão genética. Ela tem a característica dela é ser realmente ter mais resistência à obesidade. É o que a gente chama de genes resistentes à obesidade. Uma pessoa que não engorda de jeito nenhum, mas é característica dela. Ah, ela é abençoada por Papai do Céu? Ela é abençoada por Papai do Céu. É verdade. Mas existem outras pessoas que têm uma tendência a ganhar mais peso, que têm uma facilidade maior. Isso é genético. Isso não tem como mudar. O que tem como mudar? Nosso comportamento, nosso ambiente, nossas escolhas. Isso vai ter um impacto no metabolismo. Entende? Então, assim, o metabolismo em si, ele não tem uma grande diferença assim, na idade. Então, que isso não sirva, assim, como um pensamento para eu me escorar e falar assim, hoje eu tenho 35, 40 anos, não dá mais tempo.
é isso que eu tenho aqui. Cara, não é. Não é. Você pode mudar sim. O seu metabolismo está ali, você tem que fazer boas escolhas. Escolhas do dia a dia, sabe? Desde o que você consome na rede social, por exemplo, uma pessoa que está aqui, está escutando isso e está absorvendo, cara, ela já está na frente de muitas pessoas. Ela está tendo conhecimento, sabe? E uma pessoa que faz uma escolha de, por exemplo, uma escolha simples, tá? Ah, eu, sei lá, eu trabalho a 15 minutos, eu demoro 15 minutos do meu trabalho. Cara, vai andando, se puder, sabe? Ah, eu quero fazer uma atividade física. À noite eu vou fazer uma caminhada. Eu queria fazer, sei lá, uma academia e tal, não sei o quê. Mas eu só consigo fazer uma caminhada. Cara, faz caminhada. Isso vai ajudar no seu metabolismo, sabe? Isso vai ser benéfico. Então, assim, as escolhas que você faz são responsáveis diretos pelos seus resultados, entende? Então, o metabolismo em si parece algo muito complexo, mas tem coisas que você não muda, tipo a genética. Não tem como você mudar, sabe? Papai do céu abençoou algumas pessoas e falou: você não engordarás. Não vai engordar, Não não vai tem jeito. engordar. Não vai engordar. O nosso corpo, né, e tudo mais, nosso ambiente é totalmente reflexo do que a gente escolhe, do que a gente faz no dia a dia. A gente constrói, a gente não engorda de um dia para o outro, a gente não emagrece de um dia para o outro. A gente constrói. Então, dentro disso, a gente tem o metabolismo, mas a gente pode moldar esse metabolismo para ele ser mais acelerado, né? Uma boa alimentação, atividade física, enfim, tudo que tange ali um ambiente, uma alimentação saudável, sabe? Um ambiente saudável em si, na verdade. Aí, metabolismo, só para elas entenderem, sim, é exatamente o quê? O que o meu corpo gasta numa hora, o que o corpo gasta num dia, como É, explica para elas. o metabolismo, ele vai ser feito pelo que você precisa, né, para se manter vivo, né? Esse valor em calorias, né, de energia, que a gente chama de calorias, é individual e depende de vários fatores, sabe? Então, assim, a Bruna tem um metabolismo dela que precisa rodar ali com, sei lá, 1.800 calorias por dia. E o Fabrício precisa de 2.100 calorias por dia. Então, teoricamente, se a Bruna exagerar um pouco mais na alimentação dela, a longo prazo ela pode ganhar peso. E o Fabrício, teoricamente, pode consumir um pouquinho mais. Mas qual pode ser a diferença? Cara, a Bruna faz atividade física. A Bruna entende que ela precisa ter escolhas melhores. E o Fabrício não entende isso. O Fabrício come de tudo, sai, é preguiçoso, não faz nada. Então, assim, isso é a grande diferença. O metabolismo é o seguinte: é você entender que todos os dias, do momento que você acorda até o momento que você dorme, e até o momento que você está dormindo, você está gastando energia. E quando que você repõe essa energia? Se alimentando, através do alimento. Ah, e se eu não me alimentar, e se eu não comer, eu vou ter energia? Vai. Porque a energia é estocada no nosso corpo através do tecido adiposo. Então, aquele tecido adiposo, vulgo as gordurinhas que a gente tem, né? Elas, na verdade, são estoque de energia. E por que isso acontece? Porque lá, muitos e muitos e muitos anos atrás, o homem não tinha iFood. O homem tinha que sair para caçar o alimento. Então, o nosso corpo se adaptou a ter uma reserva, porque não era todo dia que a gente comia, né? O ser humano comia. Ele precisava de estoque. Então, o corpo começou a criar essa reserva de energia através da gordura corporal, né? E aí, só abrindo um parênteses, né? A gente fala assim, então quer dizer que eu preciso gastar mais e tal, não sei o quê. Precisa. Só que você também precisa entender que uma vez que você já alcançou o sobrepeso, a obesidade, quando você emagrece, você vai ter mais facilidade para ganhar o peso que você perdeu e para ganhar mais peso facilmente. E isso se confunde com o metabolismo. Vou dar um exemplo mais prático, mais fácil de entender. Um exemplo pessoal, tá? Eu já fui obeso, já pesei 108 quilos. Né? Por isso que eu decidi fazer nutrição. Que eu emagreci, foi um nutricionista que me ajudou e tal. Mas eu tenho 75 quilos. Uma pessoa também de 75 quilos, com a mesma idade, que nunca engordou, ela pode comer um pouco mais. Se eu comer talvez a mesma coisa que ela, eu ganho mais peso e para perder para mim é mais difícil. E por um motivo, que não é o metabolismo. Eu já tenho tecido adiposo. Eu já tive muito tecido adiposo. Uma vez que a pessoa é gordinha e ela emagrece, o tecido adiposo ele não some, ele só diminui de tamanho. Então, quando eu começo a estocar mais energia nesse tecido adiposo, ele começa a crescer, a crescer, a crescer, mas ele não some.
Uma pessoa que nunca foi gordinha não tem o mesmo número de tecido adiposo. Por isso que ela não vai engordar a mesma coisa que eu, entendeu? Então, e isso se confunde com o metabolismo. Aí a pessoa fala assim: ah, não, nossa, meu metabolismo é bem safadinho, viu? Olha como eu engordo. Na verdade, não, é porque você já, às vezes, você já foi gordinha, ou então é porque você tem uma tendência maior a ganhar peso. E aí entra na questão genética, foi o que a gente falou mais cedo, né? Sim, é. E aí é controlar mesmo a alimentação. E genética, gente, a gente pode, na verdade, como o Fabrício falou, mudar o ambiente e contrabater essa genética se você não quer viver, né, com sobrepeso ou entrar na obesidade. Muitas mulheres, principalmente, têm a crença limitante de que, como a tua aluna falou, que o namorado dela disse para ela, né, totalmente desestimulando, que não vai conseguir porque já é assim, e não é. Existem pessoas com metabolismo, né, da genética. Voando. Voando, existe pessoas que não. Só que se você é essa pessoa do não, o que que você vai fazer? Né? Existe gente que nasce riquíssimo e tem gente que nasce pobríssimo. Nasce pobre. Quero ter um dinheirinho a mais, quero ficar rica. O que você vai fazer? Né? Você não vai dizer, ai, não posso, nunca vou conseguir. Não, gata, você vai atrás com a estratégia certa e sem loucura. Não vai roubar ninguém, né? Vamos dizer assim, quero É ficar isso rica, aí, vou é roubar um isso aí. banco. Mesma coisa que emagrecimento. Ah, eu quero emagrecer, vou, sei lá, passar o bisturi todo em mim. Ai, você tem que cuidar. Passou o bisturi, não evoluiu mentalmente e nutricionalmente, vai voltar a ter o mesmo corpo, como a gente já falou. Então, pelo amor de Deus, hoje a gente bateu muito nessa tecla, tá batendo muito nessa tecla. Mudança, nutrição, não é loucura e nem sofrimento, né? Não precisa ser. Sim, Vai doer, até que vai. No começo, toda mudança dói, toda transformação dói, dá trabalho. Mudar de casa, de uma casa para outra, dá trabalho do mesmo jeito. E é isso, só que você tem que escolher aquele clichê. Vai aham, doer, qual é a dor que você quer viver? Né? A dor com o joelho, a dor com. Muitas vezes, pela inflamação, né, Fabrício? Você isso. começa a se nutrir mais, algumas dores já vão embora, minha filha. Já vão embora com Deus e não vão voltar mais, não é? Porque você está desinflamando, você está melhorando, seu humor vai ficar melhor. Só tem benefícios. Você só tem que começar e continuar, né? Então, existe assim algum alimento que ajuda ou atrapalha totalmente esse danado desse metabolismo, né? Pra gente ficar. Como seria assim, emagrecer, acelerando esse metabolismo a meu favor? Porque eu sei que tem gente que faz, acelera realmente o metabolismo, mas totalmente contra ela, que cabe aquela que eu já comecei a falar, vai ficar com fome e não vai saber o que fazer, né? Existe uma coisa específica ou não, só seguir tudo direitinho e ele já vai, né, ficando mais rápido. E aí você pode até entrar no assunto de que, às vezes, da dieta, quando a gente segue uma dieta, e a dieta vai te fazer ficar com mais fome depois, né? Tipo, eu vou começar a dieta com 1.200 calorias, e depois vou para 1.100, para 1.000, ou não? Eu vou começar com 1.200 calorias, vou para 1.300, 1.400. Como assim? Eu vou comer mais calorias e vou emagrecer? Tô entendendo nada, mas é nesse rolê do metabolismo aí. Vai aí, Fabrício. Quando a gente pensa em acelerar o metabolismo, pode parecer meio controverso, mas quando a gente aumenta as calorias, o nosso metabolismo fica mais acelerado. Só que eu não quero dizer que, então quer dizer que eu vou comer uma pizza todo dia, vou comer muita caloria, meu metabolismo vai estar acelerado. Não, é você realmente ter pelo menos ali um superávit calórico, né? Superávit é comer um pouco a mais do que você precisa, né? Você tem essa aceleração do metabolismo, mas não quer dizer que isso vai fazer você emagrecer ou que seja benéfico. Quando a gente fala assim, eu quero emagrecer, eu vou acelerar o meu metabolismo, o que que eu preciso fazer? Bem, começa pelo básico. Começa sabendo o que que você precisa comer. Ter uma alimentação saudável é o primeiro ponto.
E aí quando você começa a emagrecer, o que que você começa a acontecer? Você começa a perder peso. Você começando a perder peso, você começa a desinflamar, porque você está cronicamente inflamado, você começa a perder peso, então isso começa a melhorar a sua saúde como um todo, né? Ah, quer dizer que o seu metabolismo começa a ficar mais devagar? Não é que fique devagar, é que você começa a perder peso, e aí todo o processo que envolve a perda de peso, você pode sentir mais dificuldade para perder peso, você não vai perder tanto peso assim, mas isso não quer dizer que seu metabolismo esteja desacelerando. Isso significa que a perda de peso tem um processo fisiológico. Esse processo não quer dizer que o seu metabolismo está menos eficiente. Seu metabolismo continua ali trabalhando. O que acontece é o seguinte: quando você emagrece, o seu corpo tem algumas respostas fisiológicas. Por quê? Porque o seu corpo vai querer ganhar o peso que você perdeu. E aí começa um problema, tá? Eu vou citar algumas coisas que acontecem quando uma pessoa emagrece fisiologicamente, que é confundido com o metabolismo, com o problema do metabolismo em si. Quando a pessoa começa a emagrecer, a cada quilo de peso que a pessoa emagrece, ela tende a aumentar a fome mais ou menos 100 calorias a cada quilo. Então, a sua sensação de fome aumenta mais ou menos 100 calorias. Outra coisa que acontece quando você emagrece é que você começa a gastar menos energia no dia a dia. Aí entra o metabolismo, que é de 20 a 40 calorias por quilo que você perdeu. Então, o seu metabolismo tem uma redução. Ah, Fabrício, mas é pequeno. É pequeno. Mas uma pessoa que perdeu 10 quilos, ela vai ter um aumento na fome mais ou menos em 1.000 calorias, aumento de sensação de fome, e vai ter uma redução de 250 a 400 calorias por dia que ela vai gastar ali por dia. Cara, isso é bastante coisa. Se você for pensar no dia a dia, de maneira prática, ela tem um aumento da fome e gasta menos energia. E como que a gente faz esse contraponto? Melhorando a dieta, trabalhando a saciedade, entendendo como é que está a alimentação dela hoje. Se aquelas calorias que ela consome hoje atende à necessidade dela. Como é que está a atividade física? Você está fazendo com personal? Não está? Qual atividade física você está fazendo? Né? Ah, não tenho personal, então não sei o que. Cara, é bom você ter uma orientação. O profissional de educação física, ele tem que ser valorizado, porque ele vai saber te orientar, sabe? Então, assim, é por isso que existe todo um trabalho de esclarecimento, né? E a pessoa perde peso, tem esse processo fisiológico, que é natural, não tem como parar, isso acontece. Só que quando você alcança um peso que você perde, isso acontece também. Eu vou dar esse exemplo. Você perde peso, perde 10 quilos. Naturalmente você vai recuperar alguma coisa. Você vai recuperar, sei lá, 2, 3 quilos. Só que no saldo, você perdeu uns 7 quilos. Cara, isso é muito bom, né? E o que que acontece quando uma pessoa faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo? E aqui eu não vou entrar na questão se ela teve orientação nutricional e mudou o Uhum. ambiente e tal, não sei o quê. Quando uma pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ela perde muito peso e ela fala assim: nossa, perdi bastante peso, mas recuperei tantos quilos, sei lá, ganhou 5. Aí, por exemplo, uma pessoa pesava 120, fez a bariátrica, tá com 80, chegou a pesar 80. E hoje, depois de um ano, tem 87, por exemplo. Ah, ela ganhou mais 7 quilos. Mas, cara, você saiu de 120 e foi para 87. Sabe? Teve esse reganho, porque esse reganho fisiologicamente é normal. E como é que você vai perder esse peso? E aí, a longo prazo, entende? Sim, o metabolismo ele vai se adaptando ao seu momento, tá? Então, se você perde peso, você vai ter uma redução, mas isso se adapta com o tempo, com estratégia, tá? E aí, pô, mas como que melhora? Saciedade, comendo mais frutas e vegetais, tomando uma boa quantidade de água, também que é negligenciado, um bom treinamento, um bom planejamento de treinamento, e aí que entra o treinador, o profissional de educação física, que, cara, é fundamental. É fundamental. Porque atividade física, a gente pensa que é só o projeto hashtag bumbum na nuca. Mas não é, cara, é saúde. Também entra no tratamento de ansiedade, sabe, de depressão. Já é comprovado que a atividade física é muito favorável para o combate ao transtorno de ansiedade e depressão. Então, assim, tudo é um conjunto, entende? Então, o meu metabolismo vai ter essa resposta teoricamente negativa, mas você está perdendo peso. E é aí que você tem que entrar com estratégias individualizadas, né, para ver ali o seu consumo de proteína, de fibra,
de água, de caloria, para você rebalancear e dentro disso você vai ter o resultado esperado, né? Tudo tem que ser acompanhado de perto, porque se você fizer de qualquer jeito, você vai ter um resultado de qualquer jeito. Super, super, exatamente. Girls, preste atenção, tudo que a gente falou nada mais é do que você monitorar, né? Controlar a sua vida diária, em todos os sentidos. Se você está mais estressada, você tem que entender que naquele dia você está mais estressada. Aí você está com mais fome, você tem que entender por que você está com mais fome. Pode ser mais estresse, pode ser o seu metabolismo aí, ó, melhorando, porque você tá fazendo as coisas direitinho, não vai reclamar, eu tô fazendo essa dieta, tô morrendo de fome. Você tá morrendo de fome, tava seguindo tudo direitinho? Isso é bom. Pula para uma outra etapa, vai comer melhor e mais, não vai porque tá com fome, comer qualquer coisa, dizer que tá tudo dando errado, entendeu? Então, tudo é você saber. Hoje foi bem a partir disso, né, Fabrício? Você Uhum, entender o que é aquilo para fazer o que você quer bem feito. Conhecimento é o poder. Só que você tem que saber o que fazer com esse poder, né? Não tem, quando exatamente. a gente fala, quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Agora eu quero te Exatamente. conhecer, Supergirl. Estamos te dando o poder desse conhecimento de várias coisas. O que que você vai fazer? Nada? Olha, pelo menos alguma coisa tem que ser feita, né? Porque foram vários insights aqui, não só insight, realmente prática para você fazer. Então, Fabrício, para encerrar, eu sempre digo assim, não, primeiro antes da frase final, você tem alguma dica, né, para falar para elas nesse momento para emagrecer de forma saudável, sustentável e ainda manter esse controle da ansiedade? Uma dica do Fabrício nutricionista para as mulheres aqui mais de 30 anos que precisam, né? Ou já estão com sobrepeso, ou já chegaram na obesidade e querem mudar e precisam mudar. Tem uma dica? Tenho mais de uma dica. A primeira delas é acredite que você pode fazer. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Saiba que a sua saúde é a coisa mais importante que você tem, tá? E que não adianta achar que você não é capaz, não adianta achar que é, você não vai conseguir. Tire esse pensamento da sua cabeça, dê um passo de cada vez e monitore, né, o seu progresso e saiba que feito é melhor do que perfeito. Então comece do seu jeito, faça do seu jeito, faça do jeito que dá. Tá? Não desista, sempre continue, porque a perseverança e a consistência é a coisa mais importante que você pode ter nesse processo. Tá? Agora, sobre a alimentação, se você não sabe o que fazer com a sua alimentação, você quer mudar, comece pelo básico. Né? Comece a tirar os alimentos industrializados aí da sua vida, com muito açúcar, muita gordura. Inclua frutas e vegetais na sua alimentação, tá? No seu dia a dia. Consuma um pouco mais de proteínas de alto valor biológico. Come um frango, um peixe. Tenta ver ali uma proteína de soja, talvez grão de bico, né? Saladas. Experimente. Talvez se você tem uma dificuldade enorme de fazer o consumo de vegetais, por exemplo, tenta aí um suco que a gente falou, coloca ali uma couve, uma água de coco, bate tudo no liquidificador, experimenta, vê alguma coisa que você queira, vá fazendo, vá trocando, vá mudando, vá tentando, vá experimentando e vá com calma. Você vai conseguir, sabe? Cada passo, cada vitória é muito importante, sabe? Cada quilo que você perde, cara, é um passo a mais. Se você não tiver também resultado ali esperado, que às vezes a gente sobe na balança e fica aquilo, ai, não consegui e tal, esse mês, poxa, onde é que eu errei? Tudo bem. Cara, não desiste, continua tentando melhorar a sua alimentação todos os dias. O negócio é o seguinte: é você acertar mais do que você erra. Não precisa fazer uma dieta perfeita. Mas você precisa fazer minimamente ali umas escolhas melhores, comer um pouquinho melhor, que você vai ver o resultado. Né? Você não precisa é, é, ter ali toda aquela cobrança, jogar aquele peso no seu ombro. Já eu preciso, tenho, porque isso, porque aquilo. Faz devagar, faz no seu ritmo. Tente ter uma alimentação mais saudável e curta o processo. Porque curtir o processo também faz parte, né? Não é só a linha de chegada. É Curtir o verdade. processo, ter aquele processo ali, vai
fazer você adquirir mais experiência, mais ter um prazer melhor de chegar ali no final. It's true. Sem pressa e sem pausa, que eu digo para gente É isso super aí. girls. Ó, agora é o momento que é o meu mindset, tá? É o que eu digo aqui, tô dizendo para os meus entrevistados, meus especialistas, é que imagina que você, né, que tá aqui nesse podcast e que 1 milhão, mais de 1 milhão de mulheres estão nos assistindo, tá? Isso tá no meu pensamento. Essa hora vai chegar. Então, você tem 1 milhão de mulheres te ouvindo. Qual uma frase de incentivo? Sei que você acabou de dar uma dica misturada com já um incentivo Uhum. de vamos, você vai conseguir. Você teria alguma frase para dizer, ou realmente algum outro pensamento para essa 1 milhão de mulheres? É a nossa frase final. A sorte favorece os bravos. Então, é, tenha coragem para fazer uma mudança. Tenha coragem, às vezes, para tentar mudar o seu ambiente. Tenha coragem para tentar alguma coisa nova, para tentar uma alimentação nova, uma experiência nova, o início de uma atividade física, o início ali para mudar a sua alimentação, que no final você vai conseguir e as pessoas vão dizer que é sorte, né? Até porque sorte é engraçado, né? Porque você está trabalhando, eu estou trabalhando e a gente se esforça tanto, a gente busca tanto trazer algo de qualidade para as pessoas e as pessoas que têm sucesso, têm resultado, alguém pode chegar assim e falar, nossa, foi sorte, né? Na verdade, não foi sorte, foi coragem de fazer a coisa certa, foi coragem de ter trabalhado, né? Então, é isso. Trabalhe, tenha coragem, que você vai ser beneficiado com a sorte, né? É verdade, é verdade. Trabalho, coragem, né? Coragem de errar mesmo, né? A gente vai errar. Exatamente. Melhor do que De permanecer tentar. no erro e já saber que tá ali no erro e tá. Ah, eu É não vou isso aí. tentar não, porque eu vou errar de novo. Ai, tu já tá errando, gente, já tá errando. É Então, isso aí. Fabrício, foi um prazer te ter aqui no Pode Chá com a Bru. Muito obrigada por compartilhar todos os seus conhecimentos e dicas. Todos não, né? Obrigado. Porque não dá todos, né? Não A dá, a gente vai gente ficaria o dia voltar. inteiro aqui falando. Ou então o Fabrício vai lá na minha Super Girls, né? Dar uma palestra para elas internas. Mas a gente vai voltar mais, se Deus quiser, o Podchá vai bombar. E Super Girls, lembre-se que a minha frase final para você. A verdadeira transformação começa de dentro para fora. Então, treine o seu corpo e domine a sua mente, tá ok? Então, até o próximo episódio. Um cheiro da Bru. Até mais. Obrigada por assistir. Compartilha e dá um like aqui para a gente desenvolver mais e mais coisas para você. Bye, bye!